A paz do Senhor a todos os alunos e professores da Escola Dominical, mas principalmente para os nossos professores, estamos fazendo este vídeo. No próximo domingo, dia 2 de julho do corrente ano, estaremos estudando sobre a postura da igreja diante do espírito, ou seja, da moda, da onda da Babilônia. E a palavra de Deus, quando se refere à Babilônia, para nós entendermos melhor esse contexto, esta palavra Babilônia, se nós não analisarmos o que aconteceu no sonho de Nabucodonosor, nós não vamos compreender na sua plenitude o que significa a palavra Babilônia. Então, o sonho de Nabucodonosor, daquela estátua com a cabeça de ouro, que representa o governo mais forte da história da humanidade. E depois, aquela estátua com os braços de prata, que são o tórax e os braços de prata, que representa o governo dos medos e dos persas, um dos governos mais forte da história da humanidade. E depois, descendo na cintura da estátuas, nós temos ali representado pelo governo dos gregos e depois as pernas de ferro representadas ali pelo governo, o último governo, que é o governo grego e o governo romano. Os pés de barros e ferro significa a última onda do governo humano, quando a pedra, que é Cristo, ela bate naqueles pés de barro e ferro, misturado com ferro, e a estátua se desintegra. Esta é a visão apocalíptica, interpretada por Daniel, do sonho de Nabucodonosor. Então, a Grande Babilônia, claro, significa o espírito do governo deste mundo. E a Bíblia, quando fala do mundo, ela usa no grego original a palavra cosmos. Mas cada vez que a Bíblia se refere ao mundo, dependendo do contexto, ela pode estar significando uma coisa diferente. Por exemplo, o mundo, cosmos, no grego, significa, dependendo do versículo, humanidade. A Bíblia diz: Deus amou o cosmos, ou seja, o mundo, de tal maneira. Então aí ele está se referindo à humanidade. Vai depender do contexto do versículo que nós estamos lendo para nós entendermos o que está significando naquele versículo, naquele contexto bíblico, se é humanidade ou se é o universo que ele criou. Às vezes, quando a Bíblia está falando sobre, por exemplo, Deus amou o cosmos, ou seja, está falando do mundo, de toda a humanidade que existe no mundo, todas as pessoas, homens e mulheres. Agora, quando a Bíblia diz o Deus deste mundo, ou a Bíblia diz não ameis este mundo, aí a Bíblia está falando do sistema deste mundo, da moda deste mundo, do curso deste mundo. E qual é a moda do mundo atual? A moda do mundo atual é a promiscuidade, a inversão de valores, o enriquecimento ilícito, a ganância, a cobiça, o capitalismo selvagem, os projetos políticos em favor dos mais ricos, em detrimento dos mais pobres,
a violência, a vaidade, a busca do sucesso e do prazer a qualquer custo. Tudo isso são ingredientes que compõem o sistema deste mundo. São ingredientes que compõem a moda deste mundo. E a Bíblia diz: nos últimos dias, o sistema do mundo, no final da humanidade, quando Jesus estiver para voltar, a moda da humanidade, deste mundo, vai ser: os homens serão avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, irreconciliáveis, ingratos, maus, desobedientes aos pais, mais amigos dos divertimentos do que amigos de Deus. Então essa é a moda do mundo atual que foi profetizada por Paulo. E qual é a postura da igreja diante desse espírito da Babilônia, que é o espírito deste mundo atual? É de protestar, como Martinho Lutero protestou contra o sistema de indulgências da igreja medieval, protestou contra o sistema falido de indulgências, de idolatria, de politicagem dentro do ministério da igreja medieval. Então, a nossa postura, a postura da igreja, é não ser levado por essa enxurrada de moda atual, a moda de consumismo, que o ter vale mais do que o ser. Tudo isso que estamos aqui comentando, todos esses ingredientes, o pecado, a dissolução, o engano, a mentira, a vaidade, todos esses ingredientes que comandam a onda deste mundo, a moda deste mundo, nós temos que repelir, nós temos que rejeitar. Não podemos nos conformar. Quando a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, não está falando do universo que Deus criou, do mundo que Deus criou. Aí está falando da moda deste mundo, do sistema deste mundo. E também, às vezes, o mundo que a Bíblia se refere, está se referindo, que é o espírito da Babilônia, está se referindo, às vezes, a um grupo de pessoas. Por exemplo, um grupo de pessoas que é dominado pelo príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? O próprio Jesus disse que ele nada tinha com o príncipe deste mundo. Então, às vezes, a palavra mundo está se referindo a contextos completamente diferentes. Por exemplo, às vezes a palavra mundo se refere ao local. Jesus disse que ele sabia que a hora dele estava chegando, no capítulo 13 de João, e ele partiria deste mundo, ou seja, deste local, desta vida, para o mundo vindouro. Então, o mundo vindouro são as moradas eternas. Então, às vezes, a palavra mundo está se referindo a grupo de pessoas e, às vezes, também ao reino deste mundo, porque a Bíblia diz que Satanás, ele ofereceu a Jesus, lá na tentação, ele ofereceu: olha, eu te dou a glória deste mundo, se você ajoelhar e me adorar. E também teve uma época que os judeus convocaram Jesus para uma candidatura, né? Convocaram Jesus para ser um governador ali naquela região, e a Bíblia diz que Jesus, ele fugiu daquilo, ele saiu fora, ele não quis, porque o diabo já tinha oferecido isso para ele. Então a Bíblia fala que o Deus deste mundo, o Deus dessa época, o Deus deste século, o que comanda esse mundo injusto, que o profeta Isaías tanto denunciava lá, a iniquidade como uma injustiça social.
O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E Jesus disse: quem quiser ganhar este mundo, a sua fama, o seu poder, as suas benesses, o seu divertimento, quem quiser ganhar tudo isso, corre o risco de perder a sua alma. Mas quem perder a sua vida aqui, neste mundo de fama, de sucesso, de prazer, com certeza ele ganhará a sua alma. Que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, disse Jesus. Então, esse sistema atual de moda, e a Bíblia diz, nos últimos dias, os crentes não vão suportar a sã doutrina. Eles vão para a igreja para ouvir palavras enganosas, palavras agradáveis, tipo: olha, esse mundo é muito bom, Deus quer que você fique por aqui, Deus vai te dar riqueza, né? Deus vai te... Se você ficar aqui nessa igreja, você vai ser curado, você não vai ter mais luta, sofrimento. Você vai viver num mundo de mar de rosas. E lá Paulo diz, nos últimos dias, os crentes não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Se arrepende, se converte, ore mais, fale menos, sirva ao Senhor com o coração sincero, vai para a oração, vai para o evangelismo, se converta, abandona os seus caminhos maus, abandona os seus caminhos velhos, perdoa o seu irmão, melhore os vossos caminhos, põe em ordem a sua casa, conserta o seu altar. E essa é a mensagem doutrinária que Jesus pregou, que Paulo pregou, Pedro pregou, os apóstolos pregaram. E a Bíblia diz que nos últimos dias os crentes não suportariam a sã doutrina. Nós estamos vivendo um período de grande apostasia. E o apóstolo Paulo, ele disse que o anticristo, ele não se manifestaria antes que viesse a apostasia. Então, quando Paulo fala lá em Tessalonicenses da volta de Jesus, ele diz: primeiro vem a apostasia dentro de muitas igrejas. Depois vem o homem do pecado. Primeiro ele se manifesta, mas ainda não se revela. Ninguém sabe que ele é o anticristo. E depois ele se revela e faz pacto com muitos, diz a palavra de Deus. Então, o espírito de anticristo é a moda e o curso atual deste mundo, porque o diabo, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, é o Deus desse século. Então, a palavra Babilônia representa o espírito daquela estátua que vem desde Nabucodonosor até o governo romano, que aproximadamente no século V, VI, começou a esfarelar, que era um império forte, e depois os governos que vieram, o governo ocidental, e hoje o governo da pós-modernidade, que é um governo injusto. A Europa, por exemplo, é um país que o ateísmo é muito forte por causa da Segunda Guerra Mundial. Trouxe um esfriamento espiritual muito grande na Europa. Nós temos aí nos Estados Unidos um protestantismo de casca, e é o país que mais tem suicídio, país 600 mil pessoas por ano suicidam naquele país. Em um país que se dizia protestante, hoje não mais. E é o país que mais consome droga no mundo. Nós temos aí
a violência no mundo todo, na América Latina, até na Europa. Nós temos a injustiça social na África. Nós temos os países que ainda não deixam o evangelho ser pregado livremente. Então, nós temos vários contextos e diversas formas de apostasia. Nós temos a apostasia dentro de igrejas que se dizem evangélicas, e lá no Apocalipse, quando fala de Babilônia no Apocalipse, ele fala de um conjunto de forças poderosas, políticas, entranhadas com poder religioso também. Então você vê que, segundo a visão do Apocalipse, quando diz caiu a grande Babilônia, ali está falando de um governo, uma associação de blocos de poderes políticos. Esses blocos de poderes políticos nós já temos hoje. Temos ONU, OEA, OTAN, BRICS, temos União Mundial de Igrejas que pregam a união de todas as igrejas. Elas são subsidiadas até por governos de primeiro mundo, essa união mundial de todas as igrejas. Então esse é o espírito de Babilônia que Apocalipse se refere. Agora, quando Pedro escreve a sua carta dizendo à igreja que está em Babilônia, não é certo que Pedro tenha aberto alguma igreja de Babilônia. Nós não temos esse relato histórico. Mas temos o relato que Marcos, que era discípulo de Pedro, ele saiu juntamente com Paulo, Silas, Barnabé, que foram os primeiros missionários a sair das muralhas judaizantes e a partir de Antioquia, eles percorreram vários países do mundo. A história diz que Marcos dirigiu igreja lá em Alexandria, Egito. Alexandria era uma cidade muito importante, e ela foi criada por causa de Alexandre, o Grande, que fomentou a cultura helenista, ou seja, a cultura grega, de filosofia. Então, Alexandria era uma cidade importante daquela época. Então, quando Pedro fala, estou escrevendo uma carta aqui para os crentes da Babilônia, ele, na verdade, pode estar se referindo a todos os judeus da diáspora. Porque quando Babilônia invadiu Jerusalém, os judeus espalharam pelo mundo. E aqui, quando Paulo escreve, mandando saudação para a igreja que está em Babilônia, ele pode estar se referindo a crentes espalhados por Alexandria, que era a cidade principal do pensamento grego. Tanto Alexandria como Atenas eram duas cidades metropolitanas, turísticas, conhecidas no mundo todo, que representavam a mente grega. E Roma, que também foi uma igreja evangelizada por Paulo e por outros, Barnabé, outros líderes daquela época, também judeus morando em Roma, morando ali na Itália, ou morando na Síria, que também era uma cidade, era um país que a Bíblia cita, era a sua grande capital, era, hoje chamamos de Istambul, né? A capital da Síria, da Turquia. Então, Síria, Turquia, aqueles países ali próximos. A cidade que hoje nós chamamos de Istambul
No passado, ela passou a se chamar, no passado, a partir do quarto século, a cidade de Constantinopla, que hoje nós a conhecemos como Istambul. Ali também foi um centro de grandes realizações evangelísticas. A cidade de Éfeso, por exemplo, era dominada pelo Império Romano. Alexandria, Istambul, que era Constantinopla na época, que se tornou Constantinopla, a sede do Império Romano, e depois, quando o Papa transferiu a sede da igreja para Roma, e teve aquela divisão na Igreja Católica aproximadamente no nono século. Chegou a ter dois papas. Um papa lá na Turquia, que hoje é Istambul e na época era Constantinopla, e outro papa aqui em Roma. Então, quando diz a igreja que está em Babilônia, está se referindo não especificamente, geograficamente, uma cidade, mas judeus que estavam espalhados pelos grandes centros metropolitanos, dominados pela política romana, que na época dominava no Novo Testamento, era o Império Romano. E a moda grega. Então, a moda grega, o pensamento grego era um pensamento progressista, no mau sentido da palavra, porque existe o progressismo no bom sentido da palavra e o progressismo avançado no mau sentido da palavra, que era uma cidade dominada por gregos, como Corinto, Atenas, em que a próprio Novo Testamento diz que os gregos eles eram promíscuos, eles eram atrevidos como bestas feras e cheio de pecados, né? Então a Bíblia condena a devassidão dos gregos na época. Tanto que Paulo diz, aonde abundou o pecado, lá na Grécia, por exemplo, na cidade de Coríntio, onde tinha a deusa Afrodite, e ali tinha prostitutas, né, sacerdotisas. Aí Paulo diz, aonde abundou o pecado, lá em Corinto, Grécia, superabundou a graça de Deus. Então, aquele mesmo espírito que tinha na Grécia, os imperadores, Calígula, que Paulo cita lá em Romanos, no capítulo 1, dizendo que os homens se tornaram pecadores, promíscuos, varões com varões, mudaram o uso natural, também as mulheres, quando ele condena ali o sistema do mundo da época, liderado pelo pensamento grego, que era um pensamento promíscuo, de inversão de valores, e também liderado pela moda romana, em que os romanos, os oficiais romanos, quando viajavam, não podiam levar mulher, mas podiam levar um adolescente na guerra para praticar tudo quanto é tipo de promiscuidade que Paulo condena lá em Romanos, capítulo 1, dizendo que o mundo caiu num pecado muito grande. Hoje, de igual forma, nós estamos nessa época de promiscuidade, de leis, principalmente lá na Europa, que há mais de 40 anos. Lá isso aí é uma coisa normal, e essas coisas hoje querem trazer para o Brasil, para a América Latina, para o mundo todo. Os países mais fechados, como os países árabes mais radicais, Coreia do Norte, eles não aceitam essa nova onda de leis, né? E essa moda de casamento de homem com homem, que a criança pode escolher o seu sexo. Isso tudo é rejeitado nos países árabes.
nos países mais fechados, como Coreia do Norte, mas isso não significa que a Coreia do Norte, por não aceitar essa moda, esteja mais perto de Cristo do que nós. Então, por isso que Jesus faz aquela oração. Ele diz assim: eu não oro a Deus para que tire a igreja do mundo, não, porque o mundo é tão promíscuo que a igreja não aguentaria, mas exatamente Jesus fala que a igreja está aqui como luz do mundo, porque a igreja tem que ser diferente do mundo, em todos os aspectos. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a Bíblia fala não ameis o mundo, está falando do sistema. Quando diz Deus amou o mundo, está falando da humanidade. Quando a Bíblia diz Deus criou o mundo, ou a igreja foi planejada desde a fundação do mundo, aí está falando do universo que ele criou. Quando a Bíblia diz que aquele que foi plantado entre os espinhos, o que aconteceu? A semente plantada entre os espinhos. A Bíblia diz: os cuidados deste mundo fizeram sufocar. Também a Bíblia se refere a mundo, aquela preocupação com a rotina normal do mundo, que não é uma coisa errada. A rotina de levantar cedo, de trabalhar, de correr, de ganhar dinheiro, a Bíblia não está condenando isso. Mas a Bíblia diz que se nós fizermos só isso e não buscarmos o reino de Deus, também a Bíblia se refere a mundo, essa rotina, porque ele diz assim: uma semente foi lançada entre espinhos, e os cuidados deste mundo foram tão prioridade para a pessoa que aquela semente acabou sendo sufocada. Então, aí está se referindo ao cuidado do mundo, que não é pecado, o cuidado do mundo normal, de rotina, mas ele pode sufocar a palavra. E a Bíblia também fala de mundo como grupo de pessoas dominadas pela mentira de Satanás, ou dominadas pelo Deus desse século. Então a Bíblia diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de meu Pai permanece para sempre. E às vezes também a Bíblia se refere ao mundo como época. A Bíblia diz: mas será quem blasfemar contra o Espírito Santo, ele não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Está falando de época e de local também. Não será perdoado neste mundo e nem será perdoado no mundo vindouro. O mundo vindouro é o reino futuro, o reino de Deus, o reino escatológico. Por isso Jesus disse, né? Vós sois a luz deste mundo. Ou seja, aqui está falando o mundo sistema. Quando todo mundo estiver indo para uma direção, você não é obrigado a um. A moda agora é fazer isso, então todo mundo vai fazer. Não. Nós estamos aqui como luz do mundo, como sal da terra. E se o sal for ínspido, a Bíblia diz, com que vamos salgar? Né? Então nós temos também a palavra mundo se referindo ao céu, mundo vindouro. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus disse lá em João: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Que mundo é esse? Não é o cosmos, não é o universo. Aí está se referindo o mundo a um grupo de pessoas liderados pelo mundo, pela moda deste mundo, pelo espírito da mentira, pelo príncipe deste mundo, que Jesus rejeitou. Jesus falou: não, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino, ele disse para Pilatos, fosse deste mundo,
eu não me submeteria a vocês. Mas como o meu reino não é deste mundo, e para que se cumpram as Escrituras, eu vou tomar esse cálice, né? Que é o cálice da morte mais o cálice da nova aliança. E Jesus ora lá em João, porque às vezes o crente fala: ah, meu Deus, mas eu estou neste mundo, esse mundo está muito pecaminoso, isso vai me contaminar. Não, não vai te contaminar. É só você permanecer na palavra, na leitura da Bíblia, na oração, na obediência ao Evangelho, e fazendo isso, você estará remando contra a maré, que é o que o crente tem que fazer. Remar contra a maré deste mundo. Mesmo quando parece que esse é o caminho mais fácil, né? Esse é o caminho que a maioria quer ir para lá. Mas Jesus disse: porfiai por entrar pelo caminho mais difícil, pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque o caminho largo, a porta larga, é que conduz à perdição, e o estreito é que conduz à salvação. Então, a igreja, frente ao espírito babilônico, está se referindo àquela estátua da visão de Daniel, que representa os reinos deste mundo, desde aquela época até hoje. E também aquela profecia de Apocalipse, ela tem sentido duplo, caiu a Babilônia, tanto profetizando a queda do Império Babilônico, do Império Romano, e depois você vê que a igreja ela se une ao Império no quarto século, e ela mantém esse poder político poderoso, que o Papa chegava a ungir reis. E isso vai até o século XVI, que nós conhecemos como o século das trevas, o período que o homem menos avançou no conhecimento e na ciência foi o período dos iatolás cristãos da igreja medieval, em que se uniram com o poder político e durante 13 séculos mantiveram uma hegemonia a ponto de ter poder de matar, torturar, colocar fogo em quem não aceitasse a sua doutrina. A igreja medieval ela fez isso. Então, o nosso posicionamento deve ser de confronto ao pecado, de confronto à mentira, de confronto à injustiça social, de confronto à vaidade, de confronto às sutilidades e futilidades desta vida que muitas vezes nós vivemos num mundo de aparência e coloca essas coisas em primeiro lugar. Mas Jesus nos exorta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça do homem. E todas as demais coisas, diz a Bíblia, vos serão acrescentadas.